Fala galera, aqui é Miguel Lira, sou o lixador oficial da Show Rústico e eu queria fazer uma breve apresentação e contribuir com um pouco de conhecimento para vocês que estão assistindo aí, né, sobre a questão de lixar. E aqui eu já começo numa etapa da lixadeira onde eu estou tirando alguns remendos que eu fiz, né? Porque não sei se vocês sabem, mas a proposta da Show Rústico é trabalhar com madeiras reaproveitadas, né? Que é chamada de madeiras de demolição. Trabalhamos também com troncos e madeiras de troncos para fazer mesas de tronco também. No nosso canal aí você vai poder ver muita coisa que a gente faz de tronco. Mas hoje eu estou trazendo aqui a mesa ripada, feito com aberturas de meio centímetro entre cada uma. Por quê? Porque essa mesa é para uma área externa, onde a água ela não pode ficar acumulada na união das madeiras. A indústria está usando isso, né? Nosso trabalho ele é mais manual, artesanal, mas a indústria está usando isso e a gente, de certa forma, conseguiu entender o porquê, né? As mesas elas tendem a durar mais quando você coloca ela na área externa ripada desse jeito aí, né? E aí eu tô terminando agora de dar o acabamento. Eu tô passando a lixadeira de uma forma plana. Por quê? Porque as réguas elas vão ficando na mesma direção e dá uma sensação de estar reto. Só que quando você vai passando, vai surgindo algumas dificuldades por ser madeira de demolição. Então aí, ó, começou aí um buraco, ele apareceu. E esse buraco ele é uma farpa que acontece na madeira de demolição. E aí, para prevenir ele, eu tô abrindo para que a cola que a gente usa, na verdade a gente coloca com cola instantânea, ela faz um trabalho ótimo na madeira de demolição. Mesmo que se ela tiver um pouco molhada, né? Porque quem trabalha com madeira tem essa dificuldade de trabalhar em dia de chuva. Mesmo se ela tiver um pouco molhada, a cola instantânea ela seca as paredes do buraco, ajudando na aplicação. E aí quem está assistindo pode estar se perguntando o que é que se aplica num buraco desse, né? Depois da cola instantânea. Eu coloco cola instantânea porque esse buraco, ele, como eu disse, ele tem uma farpa. E essa farpa é como se fosse uma camada da madeira que está soltando, né? Isso é uma madeira de cumaru, reaproveitada. Todas essas ripas, na verdade. E aí, quando eu colo a farpa que segura ela, eu vou usar agora a resina de laminação. Essa é a resina que eu uso em todos os meus móveis. Por quê? Porque ela seca logo, ela tem praticidade. Ela me dá tempo de eu poder preencher os buracos, né? Depois eu vou até fazer um vídeo mostrando como utilizar a resina de laminação. Eu compro ela numa lata industrial porque as resinas onde eu compro a granel, elas são resinas que muitas vezes não tem uma certa qualidade, né? Os caras desdobram e tal, e elas não secam bem. E a industrial não, ela vem sempre na mesma qualidade, vem sempre no mesmo padrão. E ela me ajuda muito na hora de resinar. Eu coloquei a resina, depois coloquei o catalisador. Toda a resina ela tem que vir com o catalisador, né? E ela pega muito bem na madeira, a resina de laminação. Você consegue até colar uma madeira na outra com resina, né? E aí depois da resina eu coloquei um pouco de pó de serra. E aí você me pergunta por que botou pó de serra? Em primeiro lugar, o pó de serra ele aumenta o volume de resina, né? E por aumentar o volume de resina, ela vai durar mais, consequentemente. E o que é que acontece? Essa resina, ela quando lixada e polida, ela vai dar uma textura de madeira.
Então você não sabe que foi colocado resina ali, porque ela vai dar a textura de madeira, né? Assim que essa resina ela secar, que é uns 10, 15 minutos, você colocando o catalisador de forma adequada, assim que ela secar você vai ver que você não consegue ver mais onde tem resina e onde não tem, certo? Isso aí sou eu colocando em algumas rachaduras da madeira de demolição, que é uma coisa muito boa também, ela segura a rachadura não abre mais, repito, né? Ela sendo bem aplicada, essa rachadura ela simplesmente não abre mais, né? E aí eu tenho réguas de cumaru amareladas, amarronzadas, né? O cumaru, na verdade, ela é uma madeira que ela tem umas 4 tonalidades, né? Quiçá, eu acho que tem 5 tonalidades, mas até então eu conheci 4 tonalidades dela. Ela tem um amarelo, tem um avermelhado e ela tem um marrom forte, né? Mas assim, interessante é que todas elas têm o mesmo tipo de fibra. Pronto. Passou 10 minutos, a resina secou e eu estou passando a lixadeira em cima. Lembrando, ainda estou trabalhando com a lixa do grão 36, certo? Essa lixa que eu estou passando aí é a lixa do grão 36. E aí você que não entende, né, muito da parte de madeira, de lixar, né, eu vou falar um pouco da lixa do grão 36 para você. Lixa do grão 36, ela é uma lixa que ela já é considerada grossa, né? Ela é, depois da 80 mais ou menos, a lixa do grão 80, ela é considerada uma lixa média. Aí a lixa do grão 60 é uma lixa média e a do 50 ela também é uma lixa média. E aí passou do 80, chegou no 100, já é uma lixa considerada fina, né? Já é uma lixa fina. Passou aí da lixa 300, ela já é considerada muito fina. E passou da lixa 500, ela já é considerada uma lixa de polimento. Já fica muito bem polida a madeira. E quando você for fazer o processo de polir a madeira, para ela ficar bem lisinha mesmo, como se fosse uma loja, você tem que pegar esses grãos aí. Aí eu recomendo você fazer o seguinte: você começa com a lixa 36, que é uma lixa muito interessante para você comer a madeira, para você poder planear a madeira, deixar ela reta, né? E assim, quanto menor o número da lixa, mais grosso é o grão. Quanto maior o número da lixa, mais fino é o grão. E os grãos normalmente eles são vendidos do grão 24 ao grão 1200. São grãos que muito necessários, inclusive. Lembrando, você não pode pegar uma lixa do grão 24 e querer polir depois com o grão 500, por exemplo. Porque o grão 500 ele come bem pouquinho, ele come bem suave. E os riscos que a lixadeira, que a lixa 24 ela deixa na mesa, são riscos muito fortes. Então quem tira o risco da lixa 24? Normalmente uma lixa 60, uma lixa 50, ela vai tirar o risco da lixa 24 e vai deixar um risco muito mais fino. Aí da 50, aí eu iria para a 120, que aí ela já iria tirar mais os riscos. Aí da 120 eu pularia sim para 500. A lixa 500 faria o trabalho de começar a polir. Aí da 500, se você quiser, você pula aí para 800 e dá 800 para 1200. E aí você vai ter um negócio extremamente polido, né? Vai ter uma coisa extremamente polida. Mas como meu trabalho é rústico, no máximo um rústico fino, eu trabalho com a lixa 36 e com a lixa 80. Aí depois eu passo um outro tipo de lixadeira que eu vou mostrar inclusive nesse vídeo. Logo eu acho que daqui a uns 5 minutos eu vou mostrar esse tipo de lixadeira.
né? Eu uso 3 tipos de lixadeiras aqui, que é essa grandona que eu estou usando, uma pequenininha para fazer o chanfro e uma outra industrial para dar um acabamento assim bem fino, bem legal. Ela dá um toque assim de uma coisa industrial, né? Essa lixadeira que eu tô falando. Mas voltando a falar do grão 36, né, que é o que eu tô usando, ele é um grão que mesmo depois de usado, que a lixa tá surrada, você ainda pode tirar essas colas que você coloca aí e resinas que você coloca para reparar as coisas. Aí o que é que eu tô fazendo aí? Apareceu o buraco pequeno, eu estou usando cola instantânea para poder segurar, que isso aí são farpas. E normalmente, repetindo, a madeira de demolição ela tem esse problema, ela demora um pouco mais para ser preparada por causa disso. Portanto, é mais barato sim trabalhar com madeira de demolição. Agora ela come um pouco mais de tempo. E aí tá, né, um dos problemas que aparecem são farpas levantadas e buracos no meio da madeira, né? Que por a madeira ela já ser um pouco usada e desgastada, ela apresenta alguns buracos e farpas nessa madeira. Mas com a cola instantânea e uma resina e um pouco de paciência, a gente resolve. Então o que eu faço? Eu jogo o pó dentro do buraco, o pó de serra, que tem sobrando na oficina de quem trabalha com madeira. Eu jogo, preencho, aí dou uma limpada ao redor e jogo a cola instantânea em cima. Quando eu lixo, o buraco está 100% preenchido e normalmente não dá mais problema. Farpas, né? A farpa tem um grande segredo para você usar a cola instantânea. Por exemplo, você coloca a cola instantânea, ela não vai secar de primeira. Eu recomendo você segurar em cima com um plástico, qualquer coisa, um pedaço de madeira, segurar a farpa. E aí você vai colocar entre a farpa e o local onde você quer que seque, você vai colocar pó de serra. Porque aí sim, quando você coloca o pozinho de serra ali na junta da farpa e do local onde você quer que ela grude, ele seca instantaneamente e segura, dando o tempo da cola instantânea secar e segurar realmente a farpa, né? E esse processo é muito interessante, porque tem muita gente que pega a cola instantânea achando que ela vai secar imediatamente, e não é assim, né? Não é assim. Elas demoram um pouco para secar, elas têm algumas condições para secar, inclusive, né, você tem que pressionar o local onde ela tá, para aí sim ela poder secar, né? Então aqui eu vou começar com o seguinte, né? Cola instantânea, além de você pressionar para ela poder secar, né, você não pode estar deixando a farpa balançar, você tem que pressionar e deixar ela parada, porque se você ficar balançando, parece que a cola instantânea ela demora mais ainda para secar, e ela seca e não gruda as duas faces, né? Mas você usando esse artifício do pó de serra, aí sim você bota ela, pressiona, botou o pó de serra na junta ali, na junta ao redor da farpa, oxe, pode soltar que já segurou, né? Pode soltar que já segurou. E isso é muito interessante, né? Agora a resina, né? Como eu estou fazendo uma mesa ripada, uma coisa que acontece muito na mesa ripada é a quina ter buraco. E aí você diz, poxa, se eu colocar resina, ela vai descer no buraco. E aí é onde está um outro macete, né, que eu vou passar para você que está assistindo. E é um macete muito interessante. Por quê? Porque a gente que trabalha com isso, a gente quebra a cabeça o dia todo, cara, para poder fazer o móvel sair. E mesmo você com experiência aí, que eu tenho experiência aí dos 10 anos trabalhando com isso, mesmo com essa experiência toda, mas ainda aparecem coisas para poder surtar sua cabeça,
né? E essa questão da farpa, ela é muito... Da farpa não, da quina, das ripas, das madeiras aí, né? Ela é interessante, que muita gente sofre com isso. E aí o que é que você faz? Você coloca a resina, você coloca o catalisador da resina, e aí é onde vem o pulo do gato. Você mexe a resina para o catalisador pegar nela, e você vai colocar o pó de serra de uma forma que a resina ela fique pastosa. E aí quando você organiza o buraco da ripa que está ali, né, ela não cai. E aí você espera ela secar e lixa. Quando você lixa, você fica com o buraco preenchido, um acabamento legal. E aí você me pergunta, certo, eu fico com um acabamento legal, mas no meio, no meio entre uma ripa e outra, aquela resina ficou meio imperfeita. E aí eu vou responder esse parêntese logo lá na frente, na hora que eu estiver fazendo os chanfros, né? Logo eu vou responder isso, vou esclarecer isso bem legal, né? Mas por enquanto a gente fica nessa questão de preencher as quinas, e as quinas que eu falo são essas daí, ó. É entre uma madeira e outra que tem essa quina aí, né? E aí quando eu for preencher, a resina vai me ajudar, ela pastosa. E agora vai começar o processo da lixadeira que eu falei, que ela dá aquele acabamento de loja, né? Eu já passei a lixa fina na madeira agora. E aí essa lixa que eu vou passar, ela é um pouco mais fina do que a que eu passei. Eu já passei a 80, na verdade. Eu tinha passado a 36, né? Lembrando que quanto maior o grão, mais fino, e quanto menor, mais grosso. Então eu passei a 36, aí passei a lixa 80 e agora eu vou passar a lixa 120. E aí eu comecei a passar. Porque essa lixadeira aí, ela tem uma propriedade. Ela é extremamente reta embaixo dela. Ao contrário da outra, que ela tem um prato flexível. Você tem mais dificuldade de deixar a mesa reta, né? Então essa lixadeira aí, ela faz um trabalho excelente. Porque entre uma ripa e outra, qualquer diferença que tiver, ela ajeita. E ela não deixa aquela marca circular. Você tá vendo a marca circular logo aqui, ó, na mesa? Aí é a outra lixadeira que deixa. A luz do sol tá refletindo aí, ó, logo do lado esquerdo da tela, e tem ali a marca de lixa. E quando eu passar essa lixadeira aí, essas marcas elas vão sair, e isso é interessante, porque quando você entrega ao cliente que tem essas marcas aí, todo mundo reclama nessa questão de acabamento. E essas marcas elas vão saindo dessa lixadeira. Olha para aí. Olha que interessante. Olha a marca sumindo. Olha que interessante. Olha, a questão desse acabamento final aí, né? Eu vou daqui a pouco pintar e mostrar para vocês aí sobre esse acabamento. Mas essa questão aí, ela é primordial. Por quê? As pessoas que entendem de madeira, elas vão entender muita coisa que estão acontecendo aí. Se você só der um acabamento e tal, e depois passar uma tinta por cima, pá, e entregar pro cara. Mas a pessoa leiga, ela não sabe o que está acontecendo aí. E aí você tem muito problema ao entregar um móvel de madeira de demolição. Se você não deixar ele liso, olha só, pintado com uma cor que vai uniformizar a tonalidade das madeiras, e o negócio estando bem retinho, sem buraco. Então não interessa o tipo de móvel que você faça, se tem madeira de demolição, se tem remendo, se não tem. Se você pegar uma tinta e deixar o negócio bem uniforme, né, a cor uniforme, se você deixar o negócio liso, ninguém reclama, o cara fica satisfeito.
E outra coisa sobre isso, mesmo que o móvel quebre no outro dia, mas o cara ainda está satisfeito. Interessante isso aí. Pronto, e aqui eu estou entrando aqui em outro tipo de lixadeira. Essa é a lixadeira pequena, que eu chamo a lixadeira pequena, né? Esmerilhadeira pequena. Aí eu coloco o disco de lixa nela para poder dar acabamento na madeira. E o nome e o tipo de disco de lixa que eu coloco aí, você compra ele no material de construção, você chama ele do disco de lixa de 4,5 polegadas. Ele é um disco de lixa pequeno, adequado para essa lixadeira. E esse disco aí, em especial que eu estou usando, ele tem algo especial. Que o que tem de especial nele é o seguinte: ele é um disco de lixa usado, e ele é um disco de lixa surrado, já fiz de tudo com ele. O que é que acontece? Ele é do grão 36, mas por ele já ser surrado, né, o grão dele não corta tão bem. E aí eu passo ele entre as madeiras aí, ó, como vocês estão vendo. E aí eu consigo dar um chanfro nas ripas. Olha aí, ó. Eu tô dando chanfro enquanto eu já tem umas coisinhas remendadas ali. Parece que não acaba, mas acaba, pessoal. Pode ir remendando quando aparecer, que uma hora acaba. Não é interminável, não. Vocês vão ver que uma hora, daqui a pouco eu vou começar a pintar a mesa, vai ficar legal. Olha aí eu chanfrando elas. De vez em quando dá um pequeno erro aí eu risco a madeira, mas é tranquilo demais. Como o nosso trabalho ele é muito manual, né? Então assim, quando a gente coloca as ripas no tampo de madeira, eles não ficam da mesma altura. Então alguém pode estar perguntando: por que é que você não já botou as réguas chanfradas, né? A gente não consegue colocar na mesma altura, porque nós fazemos um trabalho muito artesanal. Inclusive, isso é algo legal para quem quer começar a trabalhar com isso, porque você pode ver que com poucas máquinas a gente consegue dar um bom acabamento na madeira, né? E aí o que é que a gente faz? A gente não pode levar a madeira já chanfrada, né? Então a gente abaixa as madeiras, depois que abaixa, que deixa ela toda nivelada, aí sim a gente vai dar o chanfro em cada uma, né? Pronto, agora eu estou dando o chanfro na partezinha do lado, que é uma coisa que mais os clientes reclamavam antigamente, porque essa parte aí fica afiada e o cara, quando passa a mão, ele meio que dá uma machucada assim, incomoda um pouco. E aí eu comecei a dar esse chanfro aí do lado. Por quê? Porque ele suaviza o toque. E como é uma mesa, tem que estar suavizado o toque da mesa. Claro, né? Claro que sim. Depois, se vocês quiserem, eu posso explicar mais detalhadamente sobre esse chanfro aí. Na verdade, esse vídeo eu tô dando um panorama do que aconteceu, né? Mas tem muito conteúdo aí nesse vídeo que ele precisa ser mais especificado. E eu poderia fazer futuramente uma coisa mais especificada para ir, tipo, mostrar o jeito que pega na lixadeira e tal, a angulação que passa, tudo isso é muito importante. São muitos detalhes para você chegar até um acabamento desse. Mas para quem já trabalha com isso, né, esses muitos detalhes só vão ajudar. Até se um dia assim você que tem muita máquina na sua oficina, ela quebrar e você quiser fazer um negócio mais manual, você assistindo os vídeos da Show Rústico, porque eu vou lançar mais vídeos, né? Eu vou lançar mais vídeos, porque eu vou lançar mais vídeo, né? Porque assim, eu tenho uma grande impressão que muita gente precisa de compartilhar conhecimento. Então assim,
E eu vou compartilhar sim conhecimento, porque, né, eu me sinto bem saber que estou ajudando algumas pessoas. Isso é muito bom, cara, porque assim, o cara tá trabalhando ali e tal, um grande trabalhador, e aí a máquina quebra, o cara não sabe o que fazer, aí assiste o vídeo e eu fico feliz de estar ajudando as pessoas, né? E essa cena aí agora, né, bem interessante, essa que passou, que eu coloquei a ponta da lixadeira dentro do buraco aí, não sei se vocês viram. Essa parte aí é o seguinte, lembra que eu falei da resina de laminação, que eu coloquei ela meio grossa, meio pastosa, e lixei em cima, mas aí do lado ela deu uma passadinha e ficou meio irregular, pronto. É com essa lixadeira esmerilhadeira pequena aí que eu coloco o disco dentro do buraco e ele deixa reto a protuberância que a resina passou, né? Então assim, e essa daí é a mágica que tem para você fazer um reaproveitamento de madeira, né? Aí é onde tá a mágica, porque é o seguinte, eu posso pegar uma madeira com buraco hoje, eu posso preencher essa madeira com buraco e eu tenho formas de dar acabamento nesse preenchimento que eu dei, porque muita gente pode pegar uma mesa ripada como essa aí, ó, e o que é que a pessoa faz? A primeira dificuldade que surge, que aparece um buraquinho, principalmente quem trabalha com madeira de demolição, a pessoa não vai colocar a massa ali, a pessoa pode até substituir a madeira. Mas assim, usando esse método, a pessoa não vai substituir a madeira, a pessoa vai colocar a massa e vai lixar e vai ficar legal o acabamento. Depois me cobrem para eu fazer um vídeo mais detalhado, mais focalizado nessa questão da lixadeira pequena também, né? É interessante. E depois eu pude também mostrar o grão da lixadeira e o arranhão que ela dá, né, na madeira. Podia mostrar esse vídeo também, né? Uma lixa tirando o arranhão da outra, até ficar um negócio bem polido, né? E eu quero fazer esses vídeos porque olhando assim ao todo não dá para detalhar bem, né? Uma lixada, como a lixadeira fica e tal. Eu vou também gravar com mais resolução, porque como eu vou gravar uma coisa muito próxima, muito pequena assim, bem detalhada, aí precisa ter mais resolução para o cara enxergar a lixadeira comendo. Aí é onde está a mágica da coisa, né? Pois é, agora eu comecei a pintar. Normalmente eu uso verniz, um tipo de verniz que ele é impregnante, né? Na verdade eu acho que todo cara que trabalha com madeira assim usa verniz impregnante. E aí, como eu quero dar uma segunda camada do verniz impregnante, eu estou selando com o próprio verniz impregnante. Por quê? Porque se eu colocar um selador para verniz normal, o selador ele cria uma camada em cima da madeira. E aí eis um problema, porque o impregnante ele penetra na madeira e preenche os micro buracos que a madeira tem. Então não dá para eu trabalhar com selador para depois passar impregnante. Eu tenho que passar impregnante para depois passar o impregnante por cima. E a grande parte interessante do impregnante é que ele, quando seca, ele demora um pouco para secar, mas quando seca ele dá uma selagem muito melhor até que um próprio selador. É uma selagem fantástica, assim, você fica de boca aberta da qualidade da selagem que esse impregnante dá, né? E existem duas marcas que eu conheço que tem esse impregnante, que é a Inkine e a Starbeck, eu acho, esqueci o nome delas. Aí um é o
é o Stein e a outra é o Polenstein. Todas elas são vernizes impregnantes. Todo nome assim, Stein, são vernizes impregnantes. Você pode comprar e passar, que ele é muito bom para área externa, para água, essas coisas. É muito bom mesmo. E para aquela questão do você trabalha com pinho, né? O pinos, aquele inox, ele sai uma resina dele natural. Já inventaram um verniz, inclusive, para aquela resina natural ela não ficar saindo do móvel do cara quando você fizer, que é o Keynote. É um verniz muito interessante, Keynote. Quem quiser usar, também para prevenir, ele dá uma selada fantástica, selada maravilhosa, né? Pois é, galera, o tampo está sendo pintado aí, né? Vocês podem ver que tá ficando um brilho legal. O impregnante ele é meio fosco, né? Esse brilho, quando a tinta seca, ele fica acetinado, fica um acetinado meio fosco, fica bem legal, bem bonito. Logo logo eu tô terminando aí o tampo. Olha como é que fica legal. Mesmo sendo a mesma madeira, tem tonalidades diferentes. E aí é onde os clientes reclamam muitas vezes. Por isso que eu pego depois um verniz com cor, né, um impregnante com cor, para poder dar aquela uniformizada na madeira. E aí seu cliente fica feliz, nunca vai reclamar, nunca vai ver defeito na mesa, porque o negócio está todo uniformezinho como um chocolate. E aí fica a dica para vocês aí, e espero que vocês tenham gostado do vídeo e dê um like aí, se inscrevam e fica as dicas aí. Peçam também nos comentários mais explicação sobre madeira de demolição, sobre verniz, sobre qualquer coisa aí que caso não tenha ficado claro no vídeo, né? Então aí estamos à disposição. Toda semana eu pretendo postar um vídeo, né? E se inscrevam e aciona o sininho também para poder, assim que eu postar o vídeo, né, você ser acionado e não perder as dicas, porque e principalmente se você me pedir a dica no comentário, aciona o sino para poder não perder, né? Que quando eu postar você pode demorar para assistir e tal. Mas enfim, fica à vontade. Obrigado pela audiência, galera. Fica com Deus aí.